Olá, tudo bem? Então, estamos no terceiro episódio do podcast Eu Mulher. Para quem não me conhece, eu sou a Nayara. Eu idealizei esse projeto e esse projeto tem o intuito, então, de conectar histórias verdadeiras e mulheres reais. Aqui hoje a gente está com a Andréia Neucamp. A Andréia, ela vai falar um pouquinho sobre a marca pessoal de cada um, mas eu vou deixar ela se apresentar. E antes de qualquer coisa, eu quero falar um pouquinho e agradecer os meus patrocinadores e apoiadores do podcast. São eles, então, a Nefertari. A Nefertari é a Tayane, ela é especialista em maquiagem e penteados para festa. Inclusive, ó, foi ela que fez a minha maquiagem de hoje. A gente tem também a Ledora, que é uma loja de Fazenda Souza, então, e a proprietária Ana Paula tem uma diversidade de roupas adulto, feminina e masculina. A B Plus. A B Plus é da Natália. É uma loja especializada em roupas plus, né? Mas o foco é falar que qualquer modelo de corpo cabe bem dentro de qualquer cor e de qualquer modelo. Basta a gente se sentir bem. A gente tem também a Gigi Pet Studio, que cuida da minha pet. Eles têm o teu cãozinho lá vai se sentir em casa. A minha cachorrinha Aurora sai e se sente sempre muito feliz. A Michelle Whitman, ela é tricologista, tá? Ela tem o foco dela em cabelos de alto risco, terapias e tratamentos capilares. A gente tem também a Bosco, tá? A Bosco tem os melhores doces de Pelotas de Caxias do Sul. Inclusive, elas nos mandaram um presentinho que eu, a André e o pessoal aqui da I5, a gente vai estar aproveitando hoje e nos deliciando e deixando a nossa tarde ainda mais doce. Temos a Gepeto Móveis Planejados, onde nessa loja os seus sonhos se tornam realidade, e a FJP Demolições e Antiguidades, que dá vida a novas histórias dentro da sua casa. E a Biscoiteria Artesanal é da Cris, que é uma querida, e ela traz o sabor de infância para sua mesa. Paulinho, roda a vinheta para nós? Vamos conversar um pouquinho com essa mulher maravilhosa que eu admiro muito. Eu conheci a Andréia não faz muito tempo, fazem em torno de uns 3 meses, né, Andréia? Uhum. Mas a gente teve uma conexão muito linda. A gente fez um exercício sistêmico dentro de um evento. E eu acredito que isso conectou muito a gente, aquelas conexões de alma. E ela fala de algo muito lindo, que é marca pessoal, mas não é marca pessoal, né, André? Eu digo que é marca de vida. Vou deixar ela contar um pouquinho para vocês o que ela faz. Exatamente. Então, meu nome é Andréia Neucamp. Eu gosto de me apresentar completa, assim, né? Porque eu considero que eu sou várias coisas. Então, eu sou, primeiramente, filha de Deus, filha amada dele, que eu acho que eu sou amada e abençoada por ele, muito. Tenho 2 filhos lindos, Pedro e Antônio. Sou casada com um homem maravilhoso, Gilvan. E profissionalmente, então falando, eu sou formada em arquitetura, mas não exerço mais a função, né, da arquitetura já faz alguns anos, desde 2018, não estou mais na área. E aí fiz uma transição de carreira, onde eu comecei em 2018 e coloquei o pé, né, mais focada em 2020, na área comecei com marketing e aí fui me afunilando, né, chegando no branding, na marca pessoal mesmo. E aí hoje então trabalho com marcas pessoais e eu chamo o meu método que foi criado ano passado até de life branding, né? Porque eu entendo que a nossa marca, o nosso posicionamento, ele nunca deve ser uma coisa única e focada somente no trabalho. Então eu não acredito, né, num branding que fale somente da pessoa que ela precisa se posicionar. Então muitas pessoas no meu mercado falam em relação a usar blazer, né, usar uma taça para então algumas tem que. Então tudo que tem que eu não gosto muito. Então eu gosto de um branding onde a gente acaba sendo uma construção de tudo que a gente é. Então todas as nossas facetas enquanto mulher, a gente
usa isso para nos posicionarmos, né? E estarmos posicionada na vida. Então, em qualquer área que a gente for, com qualquer roda que a gente for sentar, a gente vai ser a mesma pessoa e vai estar bem posicionada e sendo reconhecida naquele lugar. Então, eu acredito num branding mais amplo. Então, por isso que eu chamo ele de Life Branding. E a gente trabalha aí dentro desse método com 3 pilares. Eu gosto muito de trabalhar com a base do autoconhecimento, porque foi ele que me formou, né, e eu acho que e todos nós deveríamos fazer muito isso, né, então os primeiros encontros ali, essa tríade, né, ela é você com você, você com o outro e você com o seu negócio. Então, você acaba entendendo essa dinâmica, né, do life branding e saindo muito mais segura, muito mais autoconfiante em relação ao que você veio fazer aqui e como você se diferencia no mercado, tudo isso, né, são muitas coisas dentro desse trabalho. Andréia, assim, ó, eu já tenho noção do que é o branding, a palavra, o que é isso. Mas eu sei que tem pessoas que podem estar assistindo a gente que não sabem o que significa essa palavra. Uhum. Antes de a gente dar continuidade, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui conosco o que significa essa palavra. Tá. Então, o branding, ele vem do inglês, né? Então, brand, só a palavrinha brand, significa marca. E o ING, então, ele significa algo em ação. Então, é um verbo, né? Então, é como se a gente falasse que a nossa marca está em ação. Ela está sempre sendo construída. E o que é a nossa marca? É a nossa marca pessoal, então é o nosso nome. Então, a gente, todos nós temos uma marca e a gente, por onde a gente passa, a gente deixa marcas, né? Então, eu gosto de usar a metáfora, né, da questão do semear e de colher. Então, eu digo que por onde a gente passa, a gente vai semeando coisas, a gente vai deixando sementinhas largadas no chão. E aí a gente parar para pensar o que a gente está semeando, quais sementes a gente está deixando por onde a gente passa, né? Então, a gente vai passar por esse mundo, é uma certeza que todos nós temos, que a gente um dia vai embora. E o que a gente deixou enquanto a gente esteve aqui, né? Então, eu sempre tive um pouco dessa consciência, mas nos últimos anos, com alguns acontecimentos, eu tive profundidade mais ainda nisso. Então, eu gosto de viver uma vida muito consciente do que eu estou fazendo, servindo e, né, todos os dias na minha vida. Então, o branding vem muito disso, né, dessa construção da tua marca. Sabe que eu e a Andréia, a gente tinha conversado, né, Andréia, sobre um tema que depois eu conversando comigo mesma, conversando com Deus e pensando qual seria o melhor propósito da nossa conversa, eu entendi que a gente não deveria falar daquele assunto, ele vai entrar na nossa conversa, mas a palavra marca pessoal, ela faz muito sentido para mim, porque eu creio que todas as pessoas, né, Andréia, elas fiquem pensando: o que eu vou deixar de legado nesse mundo? Quem foi eu e tal? Existe uma brincadeira bem boba, mas muita gente faz assim: o que vai estar escrito na minha lápide um dia? Né? O que vai estar escrito ali? E qual é a mensagem que eu quero deixar para o mundo? E fez muito sentido para mim quando eu entendi que a forma como tu traz a marca pessoal não é sobre negócio, é sobre quem tu é. É um se autodescobrir, é um se redescobrir às vezes, né? E esse branding life, que é a marca da vida, eu digo que ela não é a marca pessoal, ela é a marca da vida, né? E eu queria saber um pouquinho de ti, que talvez tu contasse um pouquinho para mim, para nós, o que te levou no meio disso tudo, porque eu sei que tu passou por muitas coisas, o que te levou a entender que marca era vida? Tá. Marca é vida. Marca é vida, né? A gente deixa marcas, né? Então, eu venho desde 2018, né? Como eu comentei, me aprofundando nessa questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento humano, é um assunto que eu gosto bastante. E aí eu vim para o marketing por ser uma coisa que eu já dominava, tinha facilidade, então eu quis casar as duas coisas. E aí eu comecei a estudar bastante, porque ele é muito amplo, né? Então, estudei desde tráfego, lançamentos, então tudo que se refere a marketing digital eu tenho um certo conhecimento, mas a gente precisa ter aquele conhecimento em T, né? Que a gente se aprofunde em alguma coisa. Então, eu me aprofundei, venho me aprofundando nessa questão do branding, né? Da marca pessoal. E para mim faz muito sentido, eu comecei a estudar isso porque quando meus filhos nasceram, um tem 10, o outro tem 7.
eu comecei a me questionar muita coisa, né? Isso há 10 anos atrás, me questionar muita coisa em relação a como lidar com eles, quem que era aquela pessoa que estava ali, que eu não estava sabendo muito lidar com ela, era uma nova, né? Porque a gente sai Uma nova mulher. Era uma mulher, virou uma mãe, e aí eu tinha muitas, umas coisas que ficavam mexendo comigo. E também em relação ao meu marido, então muitas coisas eu comecei a me questionar. E aí foi lendo um livro da Ana Paula Abreu, que é Escolha a Sua Vida, que me deu um start, assim, de, tipo assim, o que estou fazendo da minha vida. Foi o primeiro, assim, né? E aí depois teve outros vários, mas foi um deles. E aí eu acredito que eu vim parar na arquitetura muito por incentivo do meu pai. Hoje eu entendo isso, né? E tenho super bem resolvido isso com ele. Mas foi por incentivo dele, não por uma vontade minha, né? Um desejo ou uma vocação, assim. Então eu não era realizada fazendo aquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a me aprofundar nessa questão do autoconhecimento, desenvolvimento. E aí quando eu entendi no marketing que existia isso dentro do marketing, que eram as pessoas que ajudavam as pessoas a se entenderem, a colocar a sua cara, né, no digital, a se posicionar, a conseguir externalizar quem elas eram, eu falei, é aqui que eu quero, né, eu quero me aprofundar. Então foi mais ou menos dentro disso que nasceu a minha vontade de trabalhar com marcas. E aí, falando de life branding, foi quando eu comecei através de ferramentas e dinâmicas dentro dos estudos, né, dentro dos que os mentores vinham trazendo, quando eu fui me enxergando. E aí eu entendi que eu tinha uma vida, né, de posicionamento. As pessoas me falam até hoje, né, que eu sempre fui uma pessoa bem posicionada, então eu nunca fui aquela pessoa Maria vai com as outras, eu nunca fui uma pessoa de ir com a boiada, eu sou meio na contramão do mundo, assim. Claro que tem seus preços, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa segura né, de quem eu sou e tal. E aí eu comecei a me questionar de onde vem isso, de como foi construído isso, e aí eu fui entendendo muita coisa em relação a mim mesma. Então eu entendi que eu tinha propriedade em falar daquilo, diferentemente de falar somente do digital. Então, se eu falar somente do digital, você vai entrar na minha página e vai ver que eu não sou uma pessoa, nossa, super bem posicionada no digital. Mas eu me considero uma pessoa muito bem posicionada e muito bem resolvida na vida como um todo. Então, eu tenho resultados nas áreas que eu considero muito importantes. Então, por isso que eu escolhi essa área e criei esse método porque eu tenho propriedade para falar sobre ele. Então, acho que é mais ou menos isso. Sabe, Andréia, que eu passei por mais ou menos 3 anos, quando eu comecei a trabalhar a partir do autoconhecimento, né? Na verdade, eu fui procurar desenvolvimento profissional e eu entendi que o profissional não era o que me movia, né? Eram algumas questões que não estavam bem comigo. Desses 3 anos, eu passei por várias transformações pessoais, né? A primeira transformação foi a perda de peso, a autoestima. A segunda foi entrar numa empresa de vendas direta, me tornar diretora de vendas, trilhar uma carreira executiva e depois abandonar tudo isso e me reconhecer como uma pessoa que está querendo servir, né? Servir ao mundo, servir... eu digo assim que é doar um pouquinho do que Deus me dá de presente. Na pergunta que eu te fiz, assim, o que te fez estudar as marcas da vida, né? Teve alguma transformação interna da Andréia que aconteceu durante esse período que deu aquele start de dizer, tá, é isso. Sabe? Eu entendo do teu posicionamento, mas o que tá lá na Andréia, no coração dela, que fez virar essa chavezinha? Porque, pelo que eu te conheço, todos precisamos de dinheiro. É claro, né? Todo mundo precisa. Mas existe um propósito aí. Né? E normalmente o propósito vem depois de uma virada de chave. Esse momento entre antes de virar da chave e virar da chave, né? O que te moveu a fazer isso? Então, tu quer que eu chegue no assunto, né? Tô sabendo. Então, é que esse assunto me emociona um pouco, né? Mas precisamos falar sobre ele. Teve sim um momento, né? Teve um momento, uma chave, acho que uma das mais fortes, ou a mais forte até então, que foi no final de 2020. Eu já estava na área, assim, né? De social media na época, não era ainda de posicionamento. Eu comecei como social media, depois tive agência. E inventei de fazer uma mentoria, assim, né?
em outubro de 2020 e ela encerrou em dezembro. E aí, dezembro começou normalmente e aí eu fui fazer exames... Não de fui rotina? fazer exames de rotina, mentira. Eu estava esperando meu marido para ir pra academia, tava de macacão e eu tava assim, assistindo alguma coisa ali, um podcast da vida. E aí eu tava com a mão aqui assim, do nada, e aí eu senti um carocinho, daí eu falei, que estranho, nunca tinha sentido isso, nem no banho, nem em lugar nenhum. E aí eu comentei com meu marido, ele falou, sei lá, né, não sei, vai ver. Pode ser que não seja nada, mas pode ser alguma coisa, vai ver. Aí mostrei pra minha funcionária, mostrei pra minha mãe, todo mundo botando a mão pra sentir. Aí falei com a minha médica, ela falou, vem aqui amanhã 1h30, me encaixou, né, rapidão e fui. E aí a gente, né, ela né, olhou ali, já mandou pro pessoal pra fazer uma biópsia? A biópsia foi depois, uma eco de urgência, né? Então a gente fez uma eco de urgência, depois a gente fez uma biópsia. Ele já na hora já quis fazer a biópsia, então não precisou fazer outra coisa. E aí quando eles falaram em biópsia eu fiquei um pouquinho assim, mas eu sou mega desligada com esse negócio de doença, eu não sou hipocondríaca, eu não sou nada. E aí eu fui tocar minha vida, né? Era uma semana pro resultado da biópsia, nem atucanei mais, não pensei nisso, nada. E aí era pra buscar numa quarta-feira, eu lembro que eu e meu marido almoçamos, e aí eu falei, hoje é o dia que tem que ir lá buscar o resultado. Já era pra ter sido de manhã, eu nem lembrei. Daí ele falou, quer que eu vou junto? Eu falei, não precisa. Eu vou lá, daí ele falou, vê se não abre, né, leva direto pra médica. Eu falei, capaz que eu não vou abrir, né. Imagina. A gente não é curiosa, mulher não é curiosa. E aí eu abri, indo pra lá, que é uma quadra de onde eu peguei pra onde é a médica. E aí eu abri no caminho e li ali o resultado, mas na hora não dizia a palavra câncer, né. Eu não vou lembrar do que dizia ai, gente, fugiu agora a palavra. Nódulo. Não, enfim, fugiu a palavra, mas dizia ali algo referente a aquilo, né? E aí eu fui na médica, sentei esperando ela, e aí até então não me caiu ficha nenhuma, né? Não tinha entendido, né? Assim, falei, tá aqui o resultado, vou lá mostrar. E aí eu mandei pro meu marido, e aí quando ele recebeu, ele falou, tô indo pra ir. E aí quando ele falou, tô indo pra ir, eu senti uma coisinha no estômago, assim. E aí quando eu abri a porta e ela me abraçou e ela começou a chorar, daí eu falei, acho que eu entendi agora. E aí quando ali caiu a ficha, então, do que tinha realmente, né, algo. Daí a gente sentou, a gente conversou. E aí sim veio o diagnóstico, então, que eu estava com câncer de mama. Aí, claro, é uma notícia nada muito boa, né? Nada boa. E eu acho que, eu costumo dizer que eu fui preparada para isso. Então, por eu ser cristã, por eu, né, ter crescido numa família cristã, eu acho que a minha fé veio se fortalecendo muito ao longo dos anos, e com vários outros acontecimentozinhos que eu não relato muitos, mas que foram pequenos sustos que eu fui tendo, assim, de que eu fui, né, tipo, me alertando, assim, que quando a gente tem, acho que acesso a doenças, a perdas, a acidentes, a gente acaba entendendo a gente chega numa, como se fosse uma linha, né, onde a gente enxerga a finitude da vida. Então, a gente se dá conta de algumas coisas de que a gente até então não se dava. Então, nesses outros acontecimentos, que foi um pré-câncer de pele, foi 11 dias internada no hospital, que não conseguia descobrir o que eu tinha na cabeça, várias coisas assim que foram acontecendo, que eu fui, né, levando uns sustinhos. E aí, nesse momento, eu me senti preparada para passar por aquilo. Não... Tu já tinha teus filhos, Andréia? Já tinha os dois, foi em 2020, né? Sim, perdão. Não. 2020, fazem nem 3 anos, né? Faz 2 anos agora, foi em dezembro de 2020. E aí, então, eu recebi o diagnóstico e a minha maior preocupação desde o início foi, claro, que a gente vai descobrindo como que vai ser, né? Se vai ter que fazer químio, se vai ter que fazer rádio, se vai ter que tirar, se vai, né? Tudo isso a gente vai descobrindo com o passar dos dias. Mas eles dão super urgência, né, em relação a isso, porque a gente entra numa sobrevida, que eles chamam. Então, a gente vai uma corrida atrás do tempo, né? Então, a gente começa a fazer tudo muito rápido, exames e, né, e liberações. Então, tudo tem preferências no hospital também. Então, a gente começou, numa semana a gente descobriu, na outra já estava fazendo a primeira químio. Então, ele tem que ser atacado muito rapidamente, porque a reprodução das células é muito rápido. E aí, justamente,
a químio ataca essas células, né? Então, essas células de reprodução rápida, que são cabelo, unha e tudo isso. Então, a gente fica, né? Perdi 2 unhas do pé, perdi cabelo, fiquei, né, totalmente... Eu vou te interromper. Carequinha. Pode falar. E se ficar carequinha? Eu sinto que todo mundo que passa por isso tem um impacto muito grande no feminino, né? Como é que ficou tua autoestima? Porque assim, às vezes a unha não tá bem feita, a gente já não se gosta, né? Às vezes o cabelo tá ressecado, a gente vai lá por quê? Porque a gente tem... a gente nota em ti que tu é uma mulher vaidosa, né? Então assim, a gente gosta de estar bem. Porque nesse momento eu entendo que não é só doença, né? Não é só... Mas é o também... ter que se desprender de algumas coisas e não ter força para fazer outras. Exatamente, é um exercício muito grande, né? E justamente o ficar careca foi o que eu, né, ia comentar, que é o que mais me preocupou desde o início, não só em relação a mim. Claro que também tem algo de vaidade, né? Tudo isso que a gente quer, né, preservar, se possível. Mas em relação às crianças, eu tinha muito receio de como é que eles iam reagir. Eu tinha muito medo, assim, que eles fossem, né, Mãe, quem não é mãe, né, Andréia? Como a gente não se preocupa? A gente se preocupa até aquele dia que a gente não tá com um humor muito legal, às vezes aquele dia a gente que tá meio sem paciência, né? Então a gente já olha e sai, tem ver aquela culpa que bate no coração. E aí eu fiquei com medo de como é que eles iam reagir, de me olhar assim, ai, né, eu não quero essa pessoa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E eles me surpreenderam muito. Nossa, eles foram assim, pelo contrário, sabe? Eles me surpreenderam muito positivamente. Eles foram lindos, assim. Eles foram lindos porque, de certa forma, tu é linda, né? Que nem tu falou, Deus te deu alguns sustinhos e te preparou. Ele não só te preparou, né? Ele preparou a tua família, ele preparou os teus filhos. Quando a gente se prepara, a gente prepara os nossos filhos. Porque eles são nossos espelhos. Né? Eles são nossos espelhos. Então, eu acho que a gente acaba enxergando nesse momento, a gente acaba enxergando. E eu sempre enxerguei, mas nunca vivi isso, né? Eu acho que a nossa beleza tá muito além do físico, né? Então, acho que vem de dentro, né? E aí, eu acho que a nossa beleza, ela reflete do lado de fora, mas ela vem muito de quem a gente é, de quem nós somos firmadas, né? De onde a gente tá construindo a nossa rocha aí, né? E eu acredito que a questão de como eu raspei o meu cabelo contou muito também. Contei com uma profissional incrível da área que conduziu esse momento lindamente, né? Foi muito gostoso, porque a gente cortou inicialmente, tipo assim, descobri. Aí eu sei que eu vou ficar careca, como é que a gente vai fazer? Aí ele me deu um prazo, ele falou, em 15 dias vai começar a coceira, bem, bem profunda assim no teu cabelo, e tu vai saber que dali pra frente vai começar a cair. E eu ia estar na praia, eu ia estar quase voltando da praia. Aí a gente combinou então de cortar curtinho, que na verdade a gente fez esse corte que eu tô hoje, a gente tu tinha ele com mais comprido. Aqui assim, e aí a gente cortou aqui, e eu fui pra praia. E a gente, né, conviveu ali o nosso verão. Foi um verão diferente, parece muito mais intenso, muito mais vivido, né? Mas foi um verão normal na praia. E aí, começou dia 2 de janeiro, começou realmente aquela coceira e eu sentia cair no banho, assim, os tufos, né, cair no banho. E aí, então, eu falei, não, daqui 10 dias a gente vai voltar e eu vou cortar. Então, dia 12 de janeiro, eu resolvi que a gente ia raspar. E aí, mas eu fui me preparando pra isso. Então, eu fui atrás de uma peruca, eu fui atrás de Os turbantes? Uns turbantezinhos. E aí, tinha alguns turbantes que eu adorava usar, que ele tinha um rabinho, assim. Aí, eu sentia como se eu tivesse cabelo, daí eu colocava ele pra frente. Então, essa vaidade não me abandonou, né? Então, eu sempre tentava manter o rosto maquiado, né? Mesmo sem sobrancelha, começou a cair com o tempo. Então, a gente vai, né? Fazendo o que é possível que está ao nosso alcance. Mas a minha surpresa foi que, quando eu cheguei em casa, com o cabelo raspado, assim, claro que eu não mostrei pra eles assim, né, mas eu coloquei a peruca logo depois que a gente raspou,
E cheguei em casa e eles foram, assim, super receptivos. E aí eu fui mostrando pra eles aos poucos, eles foram passando a mão. E aí, conforme foi passando os dias, eles viram, então, né, a mamãe sem. Mas era uma coisa que não era agradável, assim, né? Não era uma coisa, nossa, que natural. Até porque eles acabam ficando com medo, porque se a gente já tem esse medo interno, a criança, além de sentir o que os pais sentem, tem aquela questão de eles visualizarem ser palpável. Minha mamãe está doente. E aí até lembrei de uma situação agora que é legal de alertar outras mães que passam por isso, que a minha cunhada comentou comigo, que eu achei super importante. Nesse momento, algumas pessoas, por inocência, né, por não saberem, elas trazem pra criança, tipo, a mamãe tá doente agora, você precisa ajudar a cuidar da mamãe. E isso é muito perigoso a gente fazer, porque vai que aconteça da mamãe não voltar, né, não ficar bem. Eu não fiz o suficiente. Eu não consegui cuidar da minha mãe. Então, essa culpa lá no inconscientezinho dele vai ficar. Então, eu achei muito legal esse alerta, porque eu talvez não teria falado pra eles, mas sabendo disso, eu não falei, né? Então, o médico tá cuidando, o papai tá ajudando, e não passei essa responsabilidade pra eles, né? Então, isso é um cuidado que tem que ter. E aí eles receberam super bem, eu acabei utilizando então desses artifícios, né, da modernidade aí eu usei a peruca bem pouco, não me adaptei muito, eu não me reconhecia nela, porque era uma franjinha e um cabelinho reto, assim, procurei várias e aquela foi mais parecido, mas mesmo assim não me adaptei, eu ficava mais com os turbantes, assim, mas eu acho que a questão da fé, eu acho que foi, né, fez toda a diferença nesse momento e nesse sentido, porque eu tinha certeza que a gente sempre tem duas opções, né? Ou vou ficar ou vou ir. E aí, se eu for, a gente que acredita, né? A gente vai para um lugar infinitamente melhor. E se a gente ficar, vamos fazer valer a pena os dias que a gente tá aqui. Então, aí, nesse momento... Eu acho que nesse momento a gente não pensa muito em trabalho, em coisa, a gente pensa só em quem a gente ama, né? Exatamente. Em aproveitar o máximo ao lado de quem a gente ama, de curtir o máximo. E eu percebo que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos eu digo assim, de provações, a gente começa a olhar muito mais pro lado belo. A gente para de olhar o defeito, às vezes, do marido que fazia aquilo e eu não gostava, ou do filho que era desobediente naquele momento e eu não gostava. A gente começa a olhar para as qualidades, para o que eles nos presenteiam, né? E não para aquilo que eu não gosto. Exato. Então eu tenho até mania, né, uma mania chata de olhar tudo pelo lado positivo, então... Ai, somos parecidas. As minhas filhas, eu tenho uma de 13 e uma de 11, né? Elas me olham, mãe, que eu tenho raiva de ti. Porque tu só vê o lado bom das coisas, não tem nada de bom nisso. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre. Então, eu acho que potencializou mais ainda, né? Porque quando a gente tem essas sustos aí na vida, essas tempestades, né, que a gente passa, a gente com certeza começa a olhar o mundo, a vida, os acontecimentos, os relacionamentos de uma forma muito diferente. A gente dá valor para coisas diferentes, né? Então, eu acho que foi nesse momento ali, nesses 1 ano e meio de tratamento, que foram 18 sessões, que com certeza bateu, assim, muita coisa que eu ressignifiquei e eu entendi que a marca que eu estava deixando, né? Se eu for amanhã, o que eu vou estar deixando? E aí eu pensei, por que as pessoas não pensam nisso, né? Então, por que não ajudá-las a construir isso e deixar isso de forma positiva em relação ao que elas fazem? Porque muitas mulheres que eu acesso, elas já fazem algo de muito incrível, muito maravilhoso, só que elas mesmas não enxergam. Então, às vezes por algumas crenças, por algumas questões que aconteceram com elas, de coisas que foram ditas para elas. Então, eu gosto de acender essa luz, né, que existe dentro delas e ajudar a externalizar isso para fora. Então, acho que foi nesse momento que foi bem no meio, né? Porque eu comecei a estudar sobre isso em 2020, em abril, e isso aconteceu em dezembro. Então, com certeza, isso fez muito parte dessa minha decisão, dessa minha transição, e eu decidi trabalhar com isso. Sabe, André, que tu falaste uma coisa muito, muito importante, que tem a ver com merecimento. Eu tava vindo pra cá e tava pensando em todas as coisas boas que estavam acontecendo e eu tava me questionando.
será que... sobre a questão de gravar aqui o podcast, né? Que vai ter uma audiência gigante. E eu gravar um Reels para as minhas redes sociais. E aí eu disse, tá, por que aqui dentro é tão fácil? E por que eu pegar a câmera de um celular que é muito mais simples, eu não consigo? E aí eu fiquei pensando assim, será que tem a ver com merecimento? De eu não me achar boa o suficiente, né? Não me achar potencial o suficiente para que, se não tiver editado, se não tiver num cenário, as pessoas não vão olhar, né, da mesma forma, não, e aí eu disse, ou será que eu não me acho capaz o suficiente? Será que eu não me acho merecedora de crescer? Porque existe muito boicote de, às vezes, não é que eu não saiba fazer o que eu não queira fazer. Eu sei que eu tenho esse potencial, mas eu tenho medo de dar certo. Isso sempre está escondido atrás de alguma coisa, né, ali que nem mesmo tu enxerga, porque o nosso inconsciente... ele fala muito mais alto, né, do que o nosso consciente. Então, eu até fui numa palestra esses dias e eles falavam dessa comparação. Eu achei ótimo porque é como se fosse um iceberg. Então, o nosso consciente, ele tá ali em cima, entre 2% a 5%. Então, do que a gente faz, está aqui em cima, né, só o que a gente pensa em falar tá ali. E o inconsciente... em 90 e tantos %, né? Então, ele é responsável por quase tudo que sai da nossa boca, está lá no inconsciente. E aí, às vezes, a gente não pensa em não gravar por causa disso. Simplesmente tu não consegue, ou tu não faz aquilo. Nem sempre é uma crença. Nem sempre é uma crença, né? Normalmente, muitas são crenças, mas muitas coisas a gente não... Porque a crença, ela acaba que tu tem conhecimento dela, né? Então, quando tu pode chamar de crença, porque tu então, entendeu, olhou pra ela, isso é uma crença. Então, eu vou ressignificar ela, eu vou trabalhar ela. Mas a maioria das crenças, a gente não consegue enxergá-las, né? Então, o que foi... A forma como foi construída essas crenças na nossa cabeça, a gente não consegue enxergar, porque foi através de algo muito repetido na nossa infância, né? Então, que veio dos pais, ou que veio dos professores, ou que veio de alguém que nos formou aquelas crenças. Então, a maioria delas a gente não tem acesso. Por isso que eu acho tão importante a questão do autoconhecimento, porque a gente acessa, a gente entende coisas que, olhando de fora, a gente não consegue entender, não consegue olhar e entender o porquê. Sabe que eu sinto, Andréia, que a maior dificuldade que eu tenho encontrado em todas as mulheres, nas pessoas que eu converso, enfim, eu já tô numa fase que eu me conheço bastante, por isso que eu faço essas analogias, eu tento trazer para consciência o que tá acontecendo comigo para que eu possa dar o próximo passo, né? Mas eu percebo, e eu não sei se tu percebe isso no branding, no life branding das pessoas que te procuram, que é a questão de nem sequer reconhecer que essa dor existe, ou que essa crença existe, ou que tu está assim porque existe uma dor. Então, eu vejo que a maior dificuldade que as mulheres têm é de se sensibilizar, não é sensibilizar a palavra, se tornar vulnerável. Se deixar ser vulnerável. E aceitar que a ajuda é benéfica. Aceitar que eu posso ser ajudada, e quando eu estou sendo ajudada, eu fluo mais, eu cresço mais, eu me desenvolvo mais, né? Então é aquela coisa desse ego de que a gente foi criada para dar certo sozinha, né? A gente tá numa cultura que, infelizmente ou felizmente, eu digo que infelizmente isso, mas felizmente porque hoje a gente consegue ter esse start e fazer diferente. Existe um mundo à procura de que a gente não precisa ser a heroína, de que a gente não precisa dar conta de tudo, que a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, né? Mas eu sinto que a maior dificuldade é dizer, tá bom, eu sei que eu sou isso, tá bom, eu sei que não dá certo, tá bom, eu não vou continuar batendo naquele quesito, nessa mesma tecla, e vou continuar no mesmo lugar. Eu acho que é delas terem justamente, né, a consciência de que por que elas não conseguem avançar em determinada área, em determinado assunto, e aceitar né, ter essa vulnerabilidade, essa ajuda externa. Então, se colocar, né, então, o que eu sei me trouxe até aqui. Mas se eu quero chegar naquele lugar daquela pessoa, ou se eu quero chegar naquele resultado, eu preciso aprender com alguém os comos de chegar lá. Então, se colocar nesse lugar,
Aí entra algo que eu acredito muito e que também é bíblico, que é em relação à humildade versus o orgulho. E aí vem de encontro ao que tu falou. Então, eu acho que o maior problema da humanidade é o orgulho. Então, a gente não consegue avançar em muitas áreas pelo nosso orgulho. E aí entra muito isso que tu falou, que é uma coisa que eu escutei lá em 2018 do Ítalo e que eu nunca mais esqueci. E muitas mulheres chegam pra mim e dizem, eu até queria fazer, eu queria ser solta assim que nem tu e falar e não me preocupar e tal, mas eu não consigo. E aí ele falou algo pra mim que eu lembro até onde eu tava quando eu escutei, que eu tava entrando no shopping pra estacionar e eu parei o carro assim, porque pra mim caiu uma ficha. Eu falei, é isso, por isso que às vezes eu travo, por isso que às vezes eu não consigo, porque eu também passei por isso, obviamente, né? E nós, como seres humanos, temos as dores muito parecidas, né? E aí ele falou algo que mexeu muito comigo e eu sempre acabo trazendo pra elas, porque eu acho que é isso, sabe? Quando a gente vira essa chave, a gente entende, a gente começa a agir diferente. Então, quando a gente pega um celular e a gente vai tentar gravar um vídeo e a gente não consegue, né, falar ali, é porque ainda a gente tá voltada muito pro nosso ego, ainda tá voltado muito pra nós em relação ao que o outro vai pensar do que eu vou falar, de como tá meu cabelo, se eu tô maquiada, se eu tô, aonde que eu tô, em que cenário que eu tô. Então a gente tá muito preocupada não no outro, mas o que o outro vai falar de mim. Então não é só, tu não tá sobre eu. É sobre mim, é sobre eu. Então muito acontece relacionado a isso. E aí quando a gente entende que não importa, porque daí eu trago eu no meu tratamento, né? Então eu tava ali careca, eu tava ali totalmente vulnerável, falando de algo que tava acontecendo comigo, e eu aparecia ali careca, tipo, louca, né? Da onde até hoje eu vejo alguns, eu tenho um pouco de vergonha. Mas eu aparecia ali porque eu entendi lá atrás que não é sobre mim. Então é sobre o que eu vou colocar pra fora, o que eu vou externalizar, o que eu posso contribuir pra vida do outro, que vai sair da minha boca, que pode ser que agregue na vida dele. Então, quando a gente coloca essa projeção sobre o outro, então, eu vou gravar isso aqui. Pode ajudar alguém? Pode ajudar uma pessoa? Pode. Então, eu vou falar. E aí, a gente se deixa de lado. Então, não é sobre nós, é sobre servir, é sobre o outro. Então, quando a gente entende isso, a gente flui, porque daí é sempre sobre o outro. Então, é sempre o que pode agregar na vida do outro. Porque quando a gente abre para falar alguma coisa da gente, aquilo às vezes não faz sentido ou não, né? A pessoa não se conecta, ela não entende. Então, quando tu vai falar algo que muitas vezes é sobre ti, mas sobre a tua história ou sobre o que tu faz, mas para ajudar o outro, para servir o outro, aquilo flui. Então, para mim foi uma virada isso. Quando tu abre a câmera, tenta te deixar de lado, né? Deixa o teu ego de lado, mas é um dos exercícios mais difíceis que tem na vida, a gente deixar o nosso ego de lado, né? E a gente ser mais humilde em todas as nossas atitudes, né? E nossas ações. Então, acho que entra muito dentro disso que tu falou antes do ego, eu lembrei dessa passagem. Então, acho que essa dificuldade que elas têm mora muito aí, né? Que eu tenho também. A gente precisa admitir que a gente tem falha. Né? E quando a gente aprende a conviver com a nossa sombra, a gente consegue mostrar luz para ela. Exatamente. Eu digo, e Deus faz muito isso com a gente, né? Quando a gente fala que a gente conhece Deus, ele vem pra vida da gente, ele transforma, né? Faz a faxina interna, então ele mexe em todas as sombras. Só que enquanto a gente não admite aquela sombra, a gente não consegue fazer essa mudança acontecer, né? Porque existe a parte, sim, da espiritualidade, existe a parte de Deus, existe a parte da nossa crença, da nossa fé, mas precisa existir a nossa parte nisso tudo. Muito. A mudança, ela não acontece sozinha, né? Muito. E uma coisa que, falando exatamente disso, eu acho que eu até trago isso até para as meninas no encontro que a gente faz, eu uso às vezes o copo, né? 2 copos, e a gente entender que a fé, ela é como se fosse, então a nossa vida é 100%, e a nossa fé, ela representa 50%, que é Deus agindo, e os outros 50% somos nós, os nossos 50%. Então, a gente precisa estar em ação, a gente precisa estar em movimento fazendo para que as coisas aconteçam, né? Então, a gente não pode simplesmente se ajoelhar e pedir, Deus, faz isso na minha vida, mas eu não faço movimento nenhum, eu não faço ação nenhuma. Então, a mesma coisa tu com relação aos teus projetos, né? Se tu pede para Deus te mostrar as coisas, ele te mostra um podcast, mas tu não levanta e vai lá e faz, a coisa não acontece, Não acontece. né? Então, eu acho que é 50-50 para quem
crer, né? Pra mim é 50-50. Então, eu acredito sim, e aí quando a gente acredita, é o acreditar e entregar, né? Não aquele acreditar, mas desconfiando ali. Tu entrega e acredita que o que ele for te direcionar é o melhor pra tua vida. Então, não é que quem anda com Deus ou quem acredita em Deus não vai ter percalços, não vai ter dificuldades. Vai ter sim, vai ter muitas. Mas como a gente encara elas, como a gente olha pra elas, é que muda tudo. Porque a gente tem essa perspectiva da eternidade, né? Que eu gosto de trazer. Até ontem eu comentei lá no encontro que a gente teve, que a gente vai ter a eternidade toda pra descansar. Então, tipo, não se economiza, né? Aqui, não. Tu tá aqui nessa vida, faz o que precisa ser feito, né? Na tua casa, com os teus filhos, com teu marido, no teu trabalho. Então, independente de onde a pessoa estiver, seja no trabalho que ela é funcionária, seja empreendedora, seja o que ela for, se ela der o melhor dela, é impossível que as portas não se abram, que as coisas não aconteçam. Então, é a tal da sementinha, né? Então, a gente vai deixando ela pelo caminho. Então, se a gente focar nisso, né? Dar o teu melhor no que tu estiver fazendo, não tem como as coisas não fluírem. Acredito Sim. muito. E sabe que essa questão da marca pessoal é essas sementinhas, né? Eu digo que pelo menos é o meu entendimento e tu pode me corrigir. A marca pessoal são as sementinhas que tu vai deixando no caminho. Elas florescem. Né? De que jeito que elas vão florescer é a forma e o carinho e o teu desprendimento que tu deixa ali. Né? E se eu fosse uma pessoa leiga, assim, né? Daí eu acredito que a gente vai encerrando a nossa conversa, mas tem uma mensagem muito bonita por trás de tudo isso. Se eu fosse uma pessoa leiga, o que tu poderia dizer, ou para quem estiver escutando a gente, né? O que é uma marca pessoal? Né? De que forma? Eu falei do meu entendimento, mas qual é o entendimento da Andreia? O que é a marca pessoal de alguém? O que é a marca de vida de alguém no mundo? Então, a marca pessoal, eu vou dizer de dois lados, tá? O lado, vamos dizer assim, profissional. Então, a marca pessoal, o branding, né, que a gente trabalha muito, é a questão, tudo que numa marca gera sentido, significado, diferenciação. Então, tudo que tu olha para uma marca e tu pensa que ela tem valor e tu não pensa no preço que tu vai pagar por ela, tudo isso diz respeito ao significado que ela conseguiu colocar na mente das pessoas. Então, profissionalmente, a gente falando disso. Então, quando tu sente que aquela marca tem um valor agregado, provavelmente ela tem um branding bem trabalhado por trás, ou ela tem essa intenção, né, trabalhada por trás. E quando a gente fala no lado mais pessoal, né, nosso de vida, eu acredito que eu acho que a marca são as sementes que a gente vai deixando, né, no nosso caminho. Onde a gente for passar, se a gente puder garantir que a gente está sendo fator de soma na vida das outras pessoas, eu acho que a gente está deixando a nossa marca. Então, genuinamente, né, naturalmente, a gente está deixando a nossa marca. E aí, quando a gente semeia no nosso jardim, né, obrigatoriamente as borboletas vêm, as flores florescem, os frutos nascem, né? E pode ser coisas muito simples, né, Andréia? As pessoas pensam assim, que tem que ser projetos grandiosos, mas eu percebo que os momentos que eu mais me senti feliz foram os momentos mais simples. Na praia, vamos supor, eu voltei da praia há poucos dias, que eu tava tirando as minhas férias. O melhor momento pra mim do dia é quando eu podia pôr o meu fone de ouvido, escutar o meu louvor, caminhar, chutar a água no mar, olhar para os meus pés, olhar pra garça que pousava, olhar pro sol, pro barulho do mar. Aconteceu muita coisa legal durante o dia, mas aquele era o meu melhor momento, né? Comigo mesma, né? E com o outro, uma palavra amiga, um abraço apertado, tu olhar pro outro e sentir empatia pelo que ele tá sentindo. Eu acho que tu percebe muito isso no teu dia a dia, né? Na verdade, acho que no life branding, tu tem que ter empatia para conseguir construir essa marca. Total, tem que ter. Porque a gente acaba precisando gerar essa conexão, né? E a gente não tem como gerar conexão se eu não estiver presente, né? Então, essa presença que nos é exigida no trabalho, né? Ela também é em casa. Então, quanto mais consciência, de novo, né? A gente traz a consciência aqui. Quanto mais consciência tu tem disso, mais tu vai
querendo estar presente. Então, quando você está com seu filho, esteja com seu filho. Quando você vai conversar com alguém, converse com aquele alguém. Então, né, esqueça o restante e esteja presente. Claro que somos humanos e erramos a toda hora, né? Então, muitas vezes a gente se pega, né, correndo com o celular na mão, ou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas se a gente puder, né, ficar alerta e ter essa presença com as pessoas e com as coisas, né? Então, os meus filhos sabem que eu adoro o pôr do sol, nascer do sol. Então, às vezes, eles mesmos me chamam, mãe, você viu o pôr do sol hoje? Então, eles vão lá e é uma marca que eu deixei neles, né? Então, Claro. se eu for um dia, eles vão olhar o pôr do sol e vão lembrar de mim. Então, são essas coisas. A gente olhar e entender que todos os dias a gente recebe esse presente dele, né? Então, por que não fazer o melhor que a gente pode com isso que a gente ganha todos os dias, né? Que é o presente chamado vida. Então, para mim, é muito isso, né? São as coisas, é a forma como a gente enxerga a vida que a gente tem e que a gente leva. Sabe, Andréia, é um prazer, sabe? Foi um prazer a nossa conversa, eu conhecia um pouquinho da tua vida, mas hoje eu conheci um pouquinho mais e foi muito gostoso conhecer uma Andréia mais interna, sabe? Aquele eu. E eu acho que às vezes a gente se coloca pro mundo de uma forma... A gente às vezes nem se permite que o mundo nos conheça verdadeiramente, né? E para que você pudesse abrir isso, tu também precisou confiar em mim para isso. E outra, é uma audiência gigante que vai estar ouvindo a gente, né? Hoje tu deixou uma marquinha aqui. Hoje tu deixou uma marquinha aqui e com certeza alguém vai escutar. E com certeza mulheres vão ser impactadas. E essa é a proposta do Eu Mulher, sabe? É poder trazer um pouquinho disso, sabe? É poder dizer assim, tem um porquê. O que eu quero deixar? Não é sobre a Nayara, é sobre isso. Exatamente. É sobre isso. Queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas da Andréia, do coração da Andréia. Então, a gente está encerrando, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente o convite em participar. Eu acho que esse podcast com certeza nasceu no teu coração e sem dúvida é uma marca tua que está deixando para o mundo, né? Então, é uma contribuição tua muito linda que está deixando para o mundo de trazer essas histórias reais e verdadeiras, né, para as pessoas. Então, queria te agradecer e te parabenizar, porque é um projeto lindo e que eu tô acompanhando desde o início, e quando eu recebi o convite fiquei muito lisonjeada, honrada, né, da gente pouco se conhecer e já receber esse convite. E o que eu posso deixar, eu acho que é um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, né, que a gente então possa ser esse fator de soma na vida das pessoas. Então a gente olhar para o nosso dia a dia e olhar para as coisas que a gente vai fazendo com essa intenção, colocando o coração na frente, né, então a nossa boca só fala do que tá cheio o coração. Então, que a gente encha ele de coisas boas, de coisas positivas, que a gente olhe para as coisas com esse olhar mais positivo, que a gente se conecte mais, porque a base de tudo, eu acredito que vem dele, né? A gente não consegue ser uma pessoa com confiança, sabendo quem de fato a gente é, se a gente não tem essa identidade firmada. Isso é o que eu acredito, eu não sou dona da verdade, né? Mas eu acredito que muito vem daí. Então, a minha força muito não é minha, né? Vem dele. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu quero mais uma vez te agradecer por tu ser quem tu é, por tu estar aqui presente comigo, e porque muitas pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais de ti. Eu não consigo não me emocionar, porque é um sentimento que brota, mas é um sentimento de empatia, né? É um sentimento de dizer, poxa, quanto significado tem a vida e a gente às vezes não para e não presta atenção. E eu volto a bater na tecla do feminino. É só quando a gente tá no feminino, é só quando a gente tá dentro da gente mesmo, consciente do que a gente sente, consciente do que a gente faz, que a gente consegue se conectar ao sentimento. Que a gente consegue se conectar com Deus, que a gente consegue se conectar com a espiritualidade. Então eu tenho certeza que se tu não tivesse conectado contigo mesmo, Deus não seria tão presente na tua vida. E a mensagem que eu quero deixar hoje na verdade, não sei se é uma dica, um conselho, mas assim, olhem mais para vocês, para o dentro. Nem sempre o que tá fora
vai te fazer feliz, né? Às vezes a gente procura o que tá fora, mas o que tá fora não é o que nos preenche. E Deus tá dentro, Deus não tá fora. Né? Então, esse olhar, esse amor, esse florescer vem de dentro. E é muito incrível, né? Só para encerrar, que essa questão de a gente colocar ele, né? Eu acho que nesse período ali foi onde eu entendi que ele tem que estar em primeiríssimo lugar realmente, né? Então, quando a gente coloca ele, isso também é bíblico, né? Quando a gente coloca ele em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, para de procurar fora, né? Seja por coisas materiais, por coisas, né, terrenas aí, ou seja, por emoções, por coisas que tu queira buscar. Primeiro busca ele, primeiro coloca ele num buraquinho lá dentro que só ele pode preencher e todo o resto vai se encaminhando. Então, acho que é muito isso que tu falou. É dentro. É dentro. de dentro pra fora. É de dentro pra fora.